Vamos lá então. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente em algum momento você já deve ter assistido algum vídeo motivacional do YouTube, você já deve ter tentado usar aplicativo, você já deve ter visto aula no YouTube também te prometendo ensinar como é que você vai finalmente usar um hack para finalmente conseguir controlar a sua concentração, controlar o seu foco e parar de procrastinar. E nada disso funcionou. Provavelmente a esse ponto, dentro de você deve estar rolando uma batalha interna, né, entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você está fazendo. Né? E quando essas duas coisas não se encontram, você se sente mal, você se sente culpado, porque você sabe que você está distante das suas metas. Ou se você não está distante, você está ficando mais distante porque a sua procrastinação está te levando para uma direção contrária daquela que você deveria ir. E se eu te dissesse que existe sim um jeito? Não é uma solução mágica, não é uma solução, um hack biológico, como as pessoas gostam de falar, não é motivacional, mas é uma solução intuitiva, é uma solução biológica, né? É uma solução verdadeira, porque ela se baseia na maneira em que seu cérebro funciona, né? Significa você tomar controle de volta do seu corpo se baseando na maneira que ele foi projetado para ser. Né? Eu estou falando de você conseguir tomar controle de volta do seu sistema de recompensa, né? De você se desintoxicar de um vício em dopamina, fazendo com que o seu sistema de recompensa trabalhe ao seu favor, ao invés de trabalhar contra você. E eu vou te explicar isso tudo de maneira muito simples e muito intuitiva aqui. Né? A parte simples é eu te explicar, a parte difícil é aplicar isso, porque requer que você realmente queira aplicar. Mas uma vez que você consegue engrenar nisso, fica muito fácil. Eu vou te mostrar exatamente como. Presta bem atenção que essa aqui é a parte legal do vídeo, tá? Você já deve ter visto na internet ou em algum outro vídeo meu uma menção sobre aquilo que é o nosso sistema de recompensa. Né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, falando de maneira muito simples, muito intuitiva, nosso corpo evoluiu, ou melhor dizendo, ele foi selecionado ao longo da evolução, tá? Para nos recompensar com uma descarga hormonal de dopamina, né, entre outros hormônios aí do prazer, toda vez que nós executávamos uma tarefa que tinha algum significado importante biologicamente falando, né, geralmente ligado à sobrevivência. Então, quando nós éramos, como é que se diz? Não é vagantes, né? Quando nós não tínhamos uma agricultura disponível, alimento abundante disponível, né? Quando nós éramos caçadores-coletores, o nosso corpo ainda era um outro corpo mais primitivo. Só que ao longo da evolução, o nosso corpo não evoluiu da maneira que a nossa sociedade evoluiu. O nosso corpo, depois de 6 milhões de anos, ainda é o mesmo, né? Mas a sociedade não. A sociedade evoluiu para que nós tivéssemos uma abundância de recursos. Isso é importante da gente ter em consideração, porque se a gente ainda tem o corpo de um caçador-coletor, toda a nossa biologia ainda é a biologia do caçador-coletor. Certo? Então, o que fazia o caçador-coletor? Ele não comia todo dia, ele passava fome. Então, nosso corpo percebeu, aliás, nosso corpo percebeu, não, de novo, né, para a gente ser mais preciso cientificamente, sobreviviam mais aquelas pessoas que conseguiam sentir mais prazer em comer comidas mais calóricas, porque as comidas mais calóricas, elas nos permitiam sobreviver mais. Então, quando a gente comia uma coisa gordurosa, falando em outras palavras, né, a gente vivia mais tempo e essas pessoas, né, foram transmitindo seus genes ao longo da geração. Como que isso ficou enraizado na nossa genética? O nosso corpo começou a dar uma descarga de dopamina, ou melhor, né, algumas pessoas davam uma descarga de dopamina, uma descarga de prazer muito grande, né, quando comiam uma coisa gordurosa, como que para sinalizar para o corpo, olha, meu amigo, vamos comer coisa mais gordurosa aí, porque sendo um caçador-coletor, a gente não come todo dia. Se a gente não come todo dia, comer uma coisa muito calórica favorece a nossa sobrevivência. Então essas pessoas que tinham essa descarga de dopamina, essa descarga de prazer, toda vez que comiam uma coisa gordurosa, tinham um estímulo a mais, afinal de contas, é gostoso comer uma coisa gordurosa, para comer mais vezes comidas gordurosas. Muito bem, pega esse mecanismo e transporta para qualquer coisa que aumente as suas chances de sobreviver. Eu já falei aqui algumas vezes como que o vício em pornografia está intimamente ligado com esse mecanismo. Quer dizer, no nosso tempo de caçador-coletor, você se reproduzir é uma coisa rara, é uma coisa difícil, né? Há quem diga, inclusive, que ainda é. Mas você consegue enganar o seu cérebro. Quer dizer, se naquela época, né, milhões e milhões e milhões de anos atrás, né,
o corpo evoluiu de modo a tornar a reprodução uma coisa prazerosa para estimular a reprodução, afinal de contas precisava se garantir a sobrevivência da espécie. Hoje ainda é assim, porque o nosso corpo é igual. Mas como que a gente engana o nosso corpo? Pornografia. Você não está vendo uma pessoa fisicamente na sua frente, você não está mantendo uma relação fisicamente na sua frente, mas mentalmente, psicologicamente, o estímulo, visualmente, o estímulo é o mesmo. E aí você tem a sensação, né, de prazer quando aí você chega, né, nos finalmente. Qual que é o problema disso? Né? Se, como eu disse no começo do vídeo, milhões de anos atrás a gente tinha uma quantidade de recursos limitados, hoje a gente tem uma quantidade de recursos limitados. Comer comida gordurosa, basta ser no mercado e você come à vontade. Ver pessoas peladas, basta você entrar na internet que você vê à vontade. Isso é com qualquer coisa. Ou seja, um mecanismo que deveria ser um mecanismo de sobrevivência, né, cuja função básica servia para te estimular a executar uma tarefa que era importante para a sua sobrevivência e que hoje, ainda hoje, tá, nos tempos modernos, é o mecanismo biológico que serve para te mover, tá? Fisicamente falando, é o mecanismo que te leva a estar motivado para executar uma tarefa, é exatamente esse mecanismo, quer dizer, você só consegue executar, não só consegue, mas você executa uma tarefa quando você ativa esse mecanismo de recompensa, porque você sabe que no final, né, o seu corpo ele pensa que no final vai ter alguma coisa que é evolutivamente necessário para a sua sobrevivência. Hoje a gente consegue enganar ele com estímulos infinitos, né? Então, se 6 milhões de anos atrás você tinha esse estímulo de dopamina no seu corpo quando você conseguia caçar um animal, porque significava você tá atingindo o objetivo necessário para a sua sobrevivência, hoje você não precisa caçar um animal. Você pode enganar o seu corpo jogando um videogame. Porque você vai ter aquela sensação de tarefa cumprida jogando um videogame. E você ganha um troféuzinho lá do jogo, né? Porque você conseguiu cumprir uma tarefa. Quer dizer, olha como uma coisa, uma coisa que simula, né, uma situação tem o mesmo efeito fisiológico. E por que, de novo, isso é tão grave? Porque você consegue ter esse estímulo ao infinito. Tá? E é por isso que nós estamos todos viciados em tecnologia. Todos viciados em comida gordurosa, todos viciados em perder tempo, porque não há controle sobre esses estímulos. Né? E quando a gente não tem controle sobre esses estímulos, o que a gente faz? Como é muito gostoso fazer todas essas atividades, é muito gostoso comer um chocolate ao leite, é muito gostoso comer churrasco gorduroso, é muito gostoso ver pornografia, é muito gostoso jogar videogame, a gente só faz isso ao infinito. E o que isso tem a ver com foco? Isso tem a ver que, para você conseguir ter controle sobre o seu foco, você precisa retomar o controle sobre esse estímulo. Porque o que é o foco, biologicamente falando, é a sua capacidade de canalizar esse mecanismo fisiológico em função de uma tarefa específica, né? E o que acontece? A gente perdeu o controle sobre isso. Ao invés de canalizar, a gente faz nós nos damos pequenas recompensas, né, o tempo todo. A gente gosta de ficar usando essa pequena droga da dopamina sempre com, né, microdoses de procrastinação. Mas dá pra gente cooptar ele para a coisa funcionar a nosso favor. Como que a gente faz isso? Da mesma maneira que ela está funcionando contra nós mesmos. Olha que interessante. Olha, presta bem atenção que essa é a parte foda do vídeo. Tá? Esse aqui é o ouro. É daqui para frente que você tem que prestar mais atenção. Se nós ficamos viciados toda vez que nós temos uma pequena gratificação instantânea consumindo dopamina, né, nós podemos cooptar esse mesmo mecanismo que nos deixa viciado para nos tornarmos produtivos. Como, ao invés de criar grandes tarefas que nós devemos executar e aí nós não executamos porque é uma tarefa muito grande e aí nos dá mais prazer instantâneo, executar pequenas tarefas que nos dão pequenos prazeres, tipo ficar mexendo no celular, jogar videogame, ver putaria na internet, nós podemos fazer pequenas tarefas que são produtivas, que também vão nos dar pequenos prazeres. Esse é o segredo para você tomar controle da sua vida, tomar controle da sua dopamina, parar de ser viciado em dopamina. Esse é o grande segredo do detox. Por quê? Porque o que você está fazendo é usando o mecanismo do vício ao seu favor. Você fica essencialmente viciado em produtividade. Vamos dar um exemplo concreto aqui, tá?
Por exemplo, você precisa fazer uma tarefa muito grande no seu trabalho, você tem um relatório para entregar. O seu relatório tem 100 páginas. Né? O que você coloca na sua cabeça? Você jovem ingênuo, né? Você adulto trabalhador aí, você pensa, eu preciso fazer 100 páginas, fudeu, eu vou levar dias para fazer isso. O que você faz? Você percebe que aquilo é uma tarefa muito grande e aquilo não vai te dar prazer, a não ser quando tu finalmente encerrar aquela tarefa. E aí tu procrastina. O que tu prefere fazer? Eu vou ver só uma atualização aqui no Instagram, ver se alguém me mandou mensagem. Eu vou ver só um vídeo aqui. Né? Tu chega em casa, ao invés de estudar, porque tu decidiu finalmente aprender inglês, o que tu vai fazer ao invés de estudar? Estudar é difícil, né? Tua professora mandou aí 10 páginas para tu ler, tu tem que ler um livro, assistir um filme, fazer a tarefa de casa do inglês. O que tu vai fazer? Tu vai ver o site lá de pornografia, que eu não vou falar o nome, o site laranja. Tu vai jogar um jogo aqui rapidinho, né? Porque é 40 minutinhos, aí a hora que acabou a partida, tu tem aquela descarga de dopamina foda, né? Porque afinal de contas, tu venceu ali a batalha, né? Tu ganhou o joguinho, venceu a batalha, né? Executou uma tarefa, e aí sim, ao invés de levar 4, 5 horas estudando, que tu precisava fazer, afinal de contas, tu é um jovem estudioso, um jovem adulto que está se qualificando profissionalmente, tu tem meia horinha ali de jogo que tu tem uma puta descarga de dopamina. Agora, tu pode fazer o contrário. Tu pode usar esse mecanismo a teu favor. Aquelas 100 páginas lá, tu decide que tu vai dividir essa tarefa em 5 dias. Tu vai fazer 20 páginas. Como? Tu não vai fazer as 20 páginas numa sentada, porque, porra, é um relatório. 20 páginas é coisa pra cacete pra tu escrever. Tu não é um escritor. O que tu vai fazer? Cada vez que tu sentar pra escrever, tu vai escrever 5 páginas. Só 5. Mas 5 é pouco? Eu nunca vou acabar. Não. Tu vai se dar uma regra ali. Tu vai botar 5 páginas em meia hora. É 6 minutos por página. Ficou muito corrido? Vamos tentar facilitar. Vamos fazer 5 páginas em 1 hora. Tu tem 8 horas de trabalho, vamos dizer assim que tu é estagiário ainda, né? 5 horas de estágio, 1 hora, 5 páginas. Em um dia tu fez 25 páginas. Aí tu tem 1 hora de pausa, porque o estágio são 6 horas. Tu terminou 1/4 da tua tarefa, e aí tu fez uma pausa. 1/4 da tua tarefa está resolvida. Só que ao invés de tu quebrar, né, isso em 100 páginas, tu quebrou isso em 1/4 da tarefa, em um dia. E aí tu vai se dar uma recompensa. Como? Aí você inventa o que tu quiser. Né? Quer comer um chocolate? Né? Não exagero também, né? Não vai mamar uma garrafa de vinho. Mas se dá uma recompensa, afinal de contas, tu conseguiu executar aquela tarefa. Né? E cada pedacinho daquilo, que é parte da tarefa grande, é uma satisfação pessoal ver que está sendo completado. Vamos dar outro exemplo aqui, que você pode ser estudante também. Você assistiu 3, 4 aulas no dia. Né? Está estudando ali para residência médica, que é o meu caso, está estudando para um concurso público, né? E aí tu assistiu 4 aulas, mais ou menos se recomenda aí fazer uns 15 exercícios por aula que tu assiste, dá uns 60 exercícios. Vamos arredondar aqui para nossa conta, 60 exercícios. Tu vai fazer 60 exercícios em um dia, é praticamente uma prova, né? Quase uma prova aí. Uma prova tem umas 90 questões. Quanto tempo leva para fazer? 4 horas? Pensa, vou ter que fazer 4 horas, cara. 4 horas seguidas é muito tempo, porque depois tu vai estar esgotado, não vai conseguir fazer, vai reclamar. Mas não precisa fazer 60 exercícios numa sentada só. Faz 15. Faz 15, faz bem feito, faz concentrado. Quanto tempo leva para fazer 15 exercícios? 3 minutos por cada um, mais uns 15 minutos de pausa, vai levar 1 hora para fazer 15 exercícios. É muito tempo. Não é. É o tempo de prova para você fazer 15 exercícios. Por isso que estudar dá trabalho, né? Estudar com qualidade dá trabalho. O que tu vai fazer? Só 15. Tu fez 15 exercícios, tu estudou com qualidade. Isso já é muito. De novo, isso é 1/4 daquilo que tu precisava fazer em 1 hora. E aí é por isso que eu falo, tanto em outros vídeos, não precisa estudar 10 horas, né? Não tem como você estudar 10 horas. Você estuda 4, 5 horas. É o que o seu cérebro aguenta. E aí você estudou 1/4 em 1 hora, estudou bem feito, você não vai esquecer? Você dá uma recompensa. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você vai fazendo micro tarefas que vão te dando recompensa, né? E cada sensação dessa de gratificação, cada sensação dessa de recompensa que vai ativando aí o seu sistema de recompensa, o sistema de recompensa com dopamina, vai te dar pequenos prazeres. Só que qual que é a parte difícil? É implementar. Por quê? Porque tu tem que se comprometer também a sentar e fazer isso. Né? A parte difícil é tu realmente sentar e fazer. Porque a parte fácil, depois que tu entra no ciclo, vai sozinho.
Você vê como é prazeroso, tu tá pouco a pouco ganhando território sobre o teu vício, né? E aí, por isso que eu insisto tanto que dá para tu treinar, né? Ficar viciado em ser produtivo. Tu essencialmente fica viciado, porque quanto mais tu faz pequenas tarefas que são fáceis de executar, mais tu recebe essa sensação de dopamina boa e mais tu produz, né? Agora, claro que é muito fácil tu pegar o celular que está aqui, abrir ele e começar a mexer, né? E aí por isso que eu insisto tanto no seu sistema que tu tem que ter. Tu tem que controlar o ambiente bem, né? Tu tem que projetar um modo de manter a sua mente blindada para se proteger contra outras coisas que podem influenciar, podem te atrapalhar nessa sua caminhada aí de ser um pouco mais produtivo todo dia. Então, o vídeo é sobre isso, né? Tenta fazer isso. Percebe como você quebrar tarefas grandes em tarefas menores vai te levar muito mais longe e vai te ajudar a retomar o controle sobre um sistema que nasceu com você e serve para te levar muito mais longe do que você imagina. Eu vou falar disso e muito mais no clube, né? Se você não conhece o clube, né? Se você está assistindo esse vídeo depois que o clube já foi lançado, né? Conheça o clube. Se você está assistindo esse vídeo na época que ele foi lançado, fica atento, porque a gente vai ter novidades muito grandes vindo por aí. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau!